Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos em espírito para estudarmos a palavra do Senhor. Então, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Iremos estudar os versos 8 a 10. Abra a sua Bíblia nesse texto. Bom, nesse texto nós vamos entender como devemos nos relacionar com Deus, como deve ser a nossa vida de relação com Deus, tanto na questão religiosa quanto na nossa vida diária, que devemos viver em obediência ao Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 8, 9 e 10 diz o seguinte: O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominável ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Bom, o autor desses versículos, ele escreveu falando algumas verdades que fazem referência ao nosso relacionamento com o Senhor. No versículo 8, nós lemos que o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Esse versículo ele foi escrito dentro de um contexto onde o povo de Israel tinha a prática, o costume, a ordenança de praticar sacrifícios, numa forma de relacionar-se com o Senhor. Eram oferecidos sacrifícios de pedido de perdão, sacrifícios de agradecimento ao Senhor, e vários eram sacrifícios que o povo de Israel oferecia ao Senhor Deus para se relacionar de certa forma com o Senhor. Então, o escritor aqui de Provérbios, ele medita na seguinte verdade: de nada adianta o ímpio, porque o ímpio aqui é representado pela palavra perverso. De nada adianta o perverso oferecer sacrifícios religiosos a Deus se ele não tem um relacionamento real com Deus, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Observem que Salomão ele fala nesse verso que aquele que é ímpio não pode oferecer culto a Deus ou sacrifício a Deus de uma forma aceitável, porque o Senhor detestaria esse sacrifício. Então, observem, a palavra abominável aqui significa que Deus odeia. Deus odeia o sacrifício, o culto religioso daqueles que não têm a religião no coração, daqueles que não têm Deus no seu coração. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, nós podemos aprender com essa realidade de que os sacrifícios religiosos, as práticas religiosas dos cristãos devem ser acompanhadas de santidade. Por exemplo, quando eu me esforço para estar no culto, para estar na igreja, para ler a Bíblia, quando eu me esforço para ouvir o Evangelho, estudar o Evangelho, para fazer alguma coisa pela obra do Senhor, esse meu esforço deve estar unido com a prática e a busca da santidade. Porque muitas vezes nós cumprimos os rituais religiosos, cumprimos aquilo que os rituais nos orientam a fazer, porém não vivemos em santidade. Porém se torna apenas uma prática religiosa momentânea, mas aquilo não está em nosso coração e não nos leva à obediência. Muitas vezes nós estamos indo para a igreja domingo após domingo, participando da reunião de pequeno grupo, estamos talvez até lendo a Bíblia, mas sem praticar o que a palavra manda, sem buscar uma vida de santidade. Estamos sendo apenas religiosos que não cumprem aquilo que a Bíblia ordena em nossa vida cotidiana. Por exemplo, nós podemos ver isso, Deus afirmando isso, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que diz: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender a Deus é melhor do que ofertar a gordura de carneiros.
Então, dentro desse contexto de sacrifício religioso, Deus fala, melhor é obedecer, ser fiel a Deus, cumprir aquilo na vida, do que somente se sacrificar ou sacrificar algo para Deus. Então, meus irmãos, o culto ao Senhor, o culto no templo, os rituais, os ritos religiosos devem ser cumpridos, mas isso deve estar associado com uma vida de santidade. Nós aprendemos também, nesse início do versículo 9 de Provérbios capítulo 15, que os sacrifícios religiosos dos ímpios não garantem a sua salvação. Porque muitas pessoas que são ímpios, que vivem na prática do pecado, que servem ao mundo, muitas vezes para um desencargo de consciência, ou muitas vezes para cumprir tabela, digamos assim, frequentam alguma igreja. E aí eles vão, em alguns domingos, à igreja, praticam boas obras ali, fazem uma reza ou uma oração ali, e imaginam que, por fazerem essas coisas, estão agradando a Deus. Por cumprirem esses atos religiosos, estão agradando ao Senhor. Mas eles vivem no mundo, vivem na prática do pecado, vivem na idolatria, vivem na prostituição, na bebedeira. Esquecem-se do Senhor no seu dia a dia. Esses sacrifícios, esses esforços, essas práticas, é o que está dizendo o início do versículo 8, eles são abomináveis ao Senhor, de nada adiantam. Então, meus irmãos, para nós, o que fica é aquela ideia de que devemos, junto com o nosso culto religioso ao Senhor, junto à prática da religião, à prática da piedade, devemos também viver uma vida de santidade. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: tornem-se, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Muitos apenas ouvem, vão ao culto, fazem alguma coisa, assistem a uma pregação, mas não praticam. O que a Bíblia está mandando é praticar. Um exemplo de alguém que ofereceu sacrifício abominável ao Senhor foi o próprio Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5 diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Então, observem. Tanto Caim quanto Abel levaram sacrifícios a Deus. Mas somente a oferta de Abel foi aceita. Porque a oferta de Caim, talvez ela fosse até uma oferta boa, e isso também é questionável, mas com certeza o coração de Caim era mau. Caim era um ímpio, Caim era alguém que não servia a Deus de fato. E por isso a sua oferta não foi recebida por Deus. Observem no versículo 5 de Gênesis capítulo 4, que o texto fala que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Não adianta, meus irmãos, cumprirmos rituais religiosos, agendas religiosas. Não adianta estarmos na igreja e não vivermos aquilo que aprendemos na igreja. Seja fiel. O versículo 8, na parte B, diz: mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, o sacrifício do ímpio é abominável, mas a oração dos retos ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que vivem em santidade, agradam a Deus. Então, observem, existe aí a diferença da forma como o ímpio tenta se relacionar com Deus, da forma como o reto ou o justo se relaciona com o Senhor. Quando nós, os justos, os retos, os santos, falamos com Deus, oramos ao Senhor, Ele se agrada dessa nossa oração. Ele se agrada de nós buscarmos esse relacionamento com Ele. Então, devemos buscar a santidade.
O versículo 9 diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor. A palavra diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, o modo de vida pecaminoso dos ímpios também é detestado por Deus. Observem que o versículo 8 começa dizendo que o sacrifício religioso do ímpio é abominação. E agora no versículo 9, o texto vai dizer que a forma de vida total dos perversos e dos ímpios é odiada por Deus. Então o Senhor odeia, Ele abomina a vida de pecaminosidade dos homens. Mas por que isso? Porque todos nós, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós deveríamos viver, todos nós deveríamos viver em obediência a Ele. Não só os crentes, mas todas as pessoas deveriam viver em obediência ao Senhor. Porém, nós somos pecadores. E o pecado tirou de nós esse desejo, essa vontade de servirmos a Deus e de vivermos para a glória dEle. Mas, ao nos convertermos, essa imagem e semelhança de Deus que foi deturpada pelo pecado, ela começa a se moldar de forma perfeita novamente. E será completada, aperfeiçoada quando estivermos no céu com o Senhor. Mas aqui nessa terra, devemos viver para a glória de Deus e em obediência a Ele. As suas vontades, as minhas vontades não devem ser a prioridade em nossas vidas, mas o que deve ser prioridade é que façamos a vontade do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comam, quer bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então observem, a Bíblia está nos ordenando e nos convidando para que o foco principal de nossa vida seja glorificar a Deus e viver em obediência a Ele. O caminho do perverso é abominação ao Senhor. Uma vida de pecado que nós levamos é odiada por Deus. Não vale a pena. Devemos ser fiéis ao Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, um documento reformado que foi escrito em 1649, pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O nosso fim supremo, o nosso objetivo maior, o desejo de nossa vida, o anseio de nossa alma, deve ser viver em obediência a Deus. E você que é cristão, você tem essa função, você tem essa obrigação até de viver em fidelidade ao Senhor. O versículo 9, na parte B, diz: mas este ama o que segue a justiça, ou seja, o Senhor ama o que segue a justiça. Ele odeia as práticas pecaminosas dos ímpios, é o que diz o início do versículo 9, mas ele ama aqueles que vivem na justiça. Ou seja, isso quer dizer que Deus se agrada e derrama suas amorosas bênçãos sobre aqueles que são fiéis a Ele. Então, se queremos agradar ao Senhor, devemos seguir a justiça, devemos viver em fidelidade, devemos andar em obediência a Deus e Ele derramará suas amorosas bênçãos sobre nós. O versículo 10, ele começa dizendo: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda. E aí, nós devemos entender exatamente o que diz esse versículo. Esse versículo está dizendo que Deus derramará a sua disciplina, o seu castigo para os que deixam a vereda, ou seja, para os que deixam os caminhos da justiça, para aqueles que abandonam ao Senhor e se desviam para os caminhos maus. Aquele cristão, por exemplo, que se desvia, que sai da igreja, que abandona o Senhor. A palavra está dizendo que Deus derramará a sua disciplina, derramará a sua ira. Meus amados, não ganhamos nada ao nos afastarmos de Deus. Não ganhamos nada ao nos entregarmos aos prazeres do mundo. De nada adianta estarmos longe de Deus, vivendo para satisfazer nossos desejos pecaminosos, porque Deus derramará com certeza a sua ira.
e de alguma forma seremos castigados por ele. Em Lucas capítulo 15 nós lemos a história do filho pródigo. Os versículos 14 e 16 dizem o seguinte: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então ele, o filho pródigo, foi mandado a cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhes dava nada. Essa parábola contada por Cristo em Lucas capítulo 15, ela faz referência ao Filho de Deus que se afastou da obediência ao Senhor, do cristão que se desviou, que se entregou ao mundo. Esse homem do capítulo 15, esse jovem do capítulo 15 de Lucas, ele sofreu duras lições. Ele sofreu os castigos de Deus. Ele sofreu os castigos, inclusive, do mundo. Então, de nada adianta, meus irmãos, nos entregarmos novamente ao mundo, nos desviarmos. Mantenha-se firme, mantenha-se forte, mantenha-se fiel ao Senhor. Não se desvie dos caminhos dele. Busque viver, mesmo que com dificuldade, a vida cristã, porque a vida cristã não é fácil. Ser fiel a Deus, nós sabemos que não é fácil, porque temos que lutar contra a nossa carne, contra o diabo, contra o mundo. Mas ainda assim vale a pena, porque melhor é sofrer alguns problemas, sofrer algumas perdas, estando com Deus, do que nos afastarmos dele e sofrermos a ira dele, sofrermos a ira de Deus. E, finalizando, o versículo 10, na sua parte B, diz: e o que odeia a repreensão morrerá. Então, o versículo 10 fala de que o ímpio ele sofrerá castigo por abandonar a vereda do Senhor, ou o cristão que se desvia dos caminhos do Senhor. E termina dizendo que o que odeia a repreensão morrerá. Então, observem que aqueles que não se atentam aos avisos e às repreensões de Deus através do Evangelho serão condenados. É isso que o versículo 10, parte B, está dizendo. Se você odeia a repreensão de Deus, a repreensão do Evangelho, a repreensão que a Bíblia traz, que os homens de Deus trazem sobre a sua vida, então você está dizendo que odeia a repreensão e de que ama o pecado, de que odeia os avisos do Evangelho e de que ama se entregar ao que é errado. E aquele que ama o que é errado, aquele que ama o que é pecado, ele receberá o salário da morte, que é dito em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse vídeo, ele é uma repreensão para aqueles que estão vivendo em pecado. Essa mensagem de Provérbios 15 é uma repreensão para aqueles que estão vivendo no pecado. Não odeie essa repreensão. Não deixe entrar por um ouvido e sair por outro. Não deixe que você continue vivendo nas práticas que o Senhor odeia. Seja fiel ao Senhor e viva para a glória do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero lhe abençoar. Eu quero falar para você e mostrar para você que Deus ele pode encher a sua vida de santidade e amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Graça e paz.